Vamos começando e aí, conforme o pessoal vai entrando, já vão acompanhando, tá bom? Então, pessoal, boa tarde. Hoje quem vai conversar com a gente vai ser a Érica. Vai ser uma quarentena ativa um pouquinho diferente, né? Com uma temática aí sobre o Outubro Rosa, né? A Objective e a Code sempre fazem já, né? Alguma palestra, normalmente palestras, né, referente ao Outubro Rosa, e para a gente não perder isso esse ano, né, a Érica veio com essa ideia bacana de apresentar para nós, né, fazer esse bate-papo com a gente hoje, tá bom? Então fica à vontade, Érica. Tá bom. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. E vamos começar. É bem rapidinho, tenho até 30 minutos, então eu vou dar uma agilizada. Então, tenho mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais privadas, sou especialista em epidemiologia e também em cuidados com a saúde. Sou mestre pela Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da PUC, São Paulo, e desenvolvi estratégias e soluções sistêmicas integradas para 24 países. O tema deste ano, da campanha do Outubro Rosa, se chama Quanto Antes Melhor. Quanto antes for detectado, melhor. Melhor para a cura, melhor para a qualidade de vida e também para a eficácia dos medicamentos. E qual que é o objetivo do Outubro Rosa? O objetivo do Outubro Rosa, ele é informar, né? É levar conhecimento, informação, promover conscientização, sensibilização sobre o tema para as mulheres e homens também, para suas esposas, e poder proporcionar o acesso à consulta periódica, a exames preventivos também periódicos, tá? A origem do Outubro Rosa, ele começou em Nova York, nos Estados Unidos, como um movimento social mesmo, e foi através de uma maratona, né? Um grupo de corrida, e a partir de 1997, então, foi difundido em outros estados dos Estados Unidos, e acabou que hoje ele é conhecido mundialmente, né? É postado, ele é iluminado em vários países do mundo. E aí a cor do laço rosa, ele simboliza a luta contra o câncer de mama, né? Bem como a sensibilização, o objetivo mesmo da campanha, né? A conscientização, sensibilização, tal, e a compreensão, né? A melhor compreensão cada vez mais deste tema pela população. Aqui são alguns exemplos. Estatisticamente falando, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais acomete as mulheres, depois do câncer de pele. E no Brasil, o câncer de mama também é um tipo prevalente, né? Para 2020 até 2022, a gente está falando que são estimados mais de 66 mil casos de câncer de mama. É por isso da importância de ter esse olhar focado para a prevenção, tá? Principais fatores de risco: idade acima dos 50, histórico familiar, com herança genética, idade da primeira menstruação, menopausa tardia, terapia de reposição hormonal sintética, primeira gravidez após os 30 anos, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidade e exposição à radiação. Então, é importante ressaltar que essa imagem, né, esse mito de que se eu não tiver herança genética na família, eu não terei câncer,
Vários estudos confirmam que não, que o câncer é uma doença multifatorial, não tem uma causa apenas, né? Então, 80% das mulheres afetadas pelo câncer de mama, elas não tinham, né, antecedentes familiares. Por isso, dessa visão do foco da prevenção. Consultas e exames periódicos. Então, o câncer de mama pode ser detectado de forma precoce, sim, através do quê? Como autoexame, na realização do autoexame, a realização da consulta periódica com seu médico de confiança e a realização dos exames. Tá? Quais os exames? A mamografia, que é um raio-x da mama, chamado mamógrafo, e a ultrassonografia da mama. Eles são complementares, né? Por quê? Porque tem alterações na mama muito pequenas que não são detectadas na mamografia, mas são detectadas na ultrassonografia, tá? Então, quanto antes melhor, sim. Então, uma vez detectado em estágio inicial, a porcentagem de cura da doença, ela chega a 95%. Né? E aí, então, a partir dos 40 anos, é aconselhado que todas as mulheres façam os exames e a consulta periódica com seu médico anualmente. E as mulheres que tenham histórico familiar na família, que façam a partir dos 35 anos, tá? Então, principais sintomas o nódulo fixo, geralmente indolor, saída de líquido anormal, pele avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, e nódulos na região próximo à axila, né? E aí essas alterações, elas precisam ser investigadas por biópsia, tá? Por quê? Porque só a biópsia pode confirmar se é positivo ou se é negativo, tá? O autoexame. O autoexame pode ser realizado após todo o período menstrual. Sim, uma vez por mês é necessário e recomendado pelo Instituto Nacional de Câncer que se faça, então, o autoexame. Tire 5 minutos em frente do espelho, coloque a mão esquerda atrás da cabeça e com a mão direita apalpe, então, toda a mama e próximo à axila também. Em seguida, faça do outro lado, tá? E o mais importante do autoexame é que o diagnóstico precoce ele pode salvar a vida das mulheres, tá? A prevenção é o melhor caminho sempre. Segundo o INCA, cerca de 30% dos casos podem ser evitados quando são adotados os hábitos e comportamentos saudáveis, como, por exemplo, uma alimentação saudável, a atividade física regular, saber lidar com o estresse diário, né? Fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos, consultar seu médico de confiança regularmente, evitar o consumo exagerado de bebida alcoólica, evitar o tabagismo, tirar suas dúvidas com relação a hormônios sintéticos com o seu médico, se for o caso. Com relação à prática da atividade física, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela confirmou que é recomendado semanalmente 150 minutos de atividade leve ou moderada. Então, se a gente for contar os dias da semana, são 30 minutos por dia. Ou, pelo menos, 75 minutos de atividade com maior intensidade. Então, por exemplo, o pilates ou a musculação. Tá? Isso também durante a semana. Então, é importante. Por que a atividade física é importante? Por conta do sedentarismo, né? Para evitar o sedentarismo, e porque precisa-se manter o seu peso corporal. Porque a obesidade também é um fator de risco. Não só para o câncer de mama, mas para outras doenças como hipertensão arterial,
diabetes, enfim. E a prevenção em ter uma alimentação mais saudável, né? Então, a pirâmide brasileira de alimentos, ela pode e deve ser o guia de vocês numa escolha, né, de uma alimentação mais saudável. E é dividida em 4 níveis. Então, o primeiro nível, que é o de baixo, na cor amarelinha, a gente está falando de arroz, pães, massas, batatas, mandioca. Esses alimentos são responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso corpo. Tá? O segundo nível, que é em azul, diz respeito às verduras, legumes e frutas, que são chamados de alimentos reguladores, por conterem fibras e são importantes porque fornecem todas as vitaminas e minerais também para o nosso corpo. O terceiro nível da pirâmide, ela é composto por 2 grupos. O grupo do leite, queijos e iogurtes e o grupo das carnes, ovos e feijões. O principal nutriente desse grupo é a proteína, que é essencial para a construção e reparo dos tecidos de todo o nosso organismo. E o quarto e último nível, ele é composto também por 2 grupos, o grupo de óleos e gorduras e o grupo de açúcares e doces, né? E este grupo, ele fica na parte superior, que é a mais estreitinha, né, da pirâmide. É por isso que são os alimentos que devemos consumir em menor quantidade, tá? E aí eu queria deixar aqui um recado para vocês, que é um toque, né? Um toque do autoexame pode salvar a sua vida. Realizar o autoexame é um cuidado, um ato de cuidado e amor próprio, que cuidado nunca é demais. Valorize a sua vida, se conheça, se ame, se cuide. E você é a protagonista da sua vida. Você vai construir a sua história, né? Então, cuide da sua saúde. Todas juntas nessa causa, uma apoiando a outra, que já foi tema do Outubro Rosa de outras campanhas anteriores. E muito obrigada por esse breve apresentação. E aí eu vou sair para a gente bater um papo e vocês fazerem tirarem as suas dúvidas, tá? Só um minutinho. Pessoal, quem já tiver perguntas, alguma coisa para comentar, alguma vivência que teve, queira compartilhar, já fiquem à vontade, tá? Até. Boa tarde. Eu não sei se eu acabei perdendo, que eu entrei um pouquinho mais tarde, mas em pessoas mais jovens, eu tenho 21 anos, qual que é a propensão a aparecer o câncer? Você tem histórico familiar? Não. Não? Não, é assim, o fator de risco para o câncer de mama, ele é considerado a partir dos 40 anos, tá? Mas, para quem tem herança genética na família, ele pode, o câncer de mama pode apresentar sintomas a partir dos 35. Em alguns casos mais raros, né, pode apresentar antes dos 30, mas é bem raro. Érica, existe a possibilidade de homens também ter, né? Sim, mas o percentual é bem baixo.
mas é importante também ter esse cuidado e saber, Sim, né, que isso pode acontecer. Então, no sim. caso de um amigo meu, o pai dele constou e eles não tinham, né, na família casos, e nele constou e ele teve que fazer todo o procedimento, todo o processo como se fosse, né, como a gente sabe que é feito na mulher também. Uhum, E aí a família toda se envolveu, né? Tipo, as irmãs, ele também foi fazer os uhum. exames, até para saber se tinha que fazer algum tipo de, né, de prevenção e tal. Mas fica a dica de que isso não é uma coisa exclusiva só de Não, mulheres, né? Os homens perfeito, também perfeito. podem ter. Então Sim, tem que estar atento também, né? sim. É passível, sim, de homem apresentar também. É, ele é bem reduzido, né? As chances, mas sim, existe o risco, então precisa ser acompanhado também, principalmente se na família tiver herança genética para isso, tá? Então, no caso dele, como ele apresentou, sim, o ideal é que todas as irmãs façam acompanhamento ao longo da Sim. vida, tá? Sim, sim, foi o que aconteceu. Mas era só para dar a dica, porque às vezes os homens pensam assim, ah, só é coisa de mulher e Foi tal. E muito não, na isso. verdade, É, na verdade, quando eu soube, né, que isso tinha acontecido com ele, eu fiquei bem, poxa vida, né? Eu sabia que a incidência era baixa, mas acontece, né? sim, Quando sim. a gente menos espera. Então, só para ficar a dica aí mesmo. Sim, obrigada. Obrigada, Cibele. É, sim, pode acontecer. Mas alguém tem alguma dúvida? Posso compartilhar por alguma ajuda? Fiquem à vontade. Alguém quer comentar, relatar algum caso, né? Por que dos dois exames? A mamografia ela é importante porque ela é um raio-x da mama, né? Como eu falei, é feito pelo mamógrafo, né? Então, é importante porque ele dá um panorama de como tá, se tem alguma lesão e a radiação disso, né? E radiação pela mama. E a ultrassonografia, ela é complementar à mamografia. Por quê? Porque tem lesões muito pequenininhas que podem não ser detectadas pela mamografia, mas são detectadas pela ultrassom. Então, elas são indicadas, sim, para fazer sempre em conjunto, tá? Quem tem, por exemplo, a prótese mamária, é, ela, ela também pode fazer, é, só precisa ter o cuidado, né, eventual cuidado com a prótese que está dentro da mama, para que ela não se rompa, né? Então, não pode apertar muito, então talvez ela tenha que passar por um outro exame, né? Talvez a ressonância magnética, que não tenha toda a pressão da mamografia, tá? Por exemplo, casos de mulheres que de repente, têm dúvidas sobre a mamoplastia completa, né? Que é o caso da atriz de Hollywood, que é a Angelina Jolie, né? Então, assim, é recomendado desde que seja comprovado que a pessoa tem o gene, né? Então, existe hoje, no rol da ANS, alguns exames específicos já cobertos pelo plano, exames genéticos. Então, se de repente for identificado, aí conversa com seu médico de confiança e vê o que pode ser realizado, tá? Até aproveitando, então, vou só compartilhar, tá, Érica, um pouquinho aí. Até eu tenho histórico familiar na família, né? Minha avó, por parte de mãe, ela teve câncer de mama. Então, foi algo que a gente sempre acompanha de longe, né? Nada de preocupação. E aí faz, acho que 2 anos, acho não, 2 anos, até 2 anos e um mês, eu acabei notando também algo estranho
É comum você ter nódulos, assim, não sei se é normal, mas é comum as mulheres terem nódulos, né? Mas nem sempre, a maioria das vezes não é maligno, né? E aí, por conta da minha avó, do histórico familiar, ginecologista percebeu e me mandou para é masto que fala? Não. Mastologista. Mastologista. E aí, tinha alguns nódulos que eram bem, assim, aparentavam ser benignos mesmo, nada demais. E aí teve um que estava meio estranho, a gente fez biópsia. Teve que tirar, então assim, eu sou super nova, né? Agora eu tenho 24 anos, na época eu tinha 22. E foi uma preocupação até para o médico, que é super competente, né? Então, depois mandou o nódulo inteiro, né? Não foi nenhuma biópsia, mandou, deu tudo certo. No final, graças a Deus, realmente era... ele tinha, eu nem lembro o nome da característica, tá? Mas é um negócio lá que pode se transformar, né? A gente retirou, voltou alguns nódulos, porque é algo do meu corpo mesmo, mas a gente acompanha ele aí de 6 em 6 meses, né? É a forma, fiz ressonância, né? Fiz ultrassom, e a forma de acompanhar, porque como tem histórico na família, apesar de ser nova e tudo, pode acontecer. Então, é bem, bem importante, né? Sim. Se for alguma coisa ali no início. Exato. Só compartilhando. Exatamente. Em 2017, eu também fiz um procedimento, e aí na ultrassom, não pegou na mamografia, mas foi identificado na ultrassom, uma lesão bem de 1 centímetro, né? E aí a médica pediu para eu fazer a biópsia, e aí retiraram um pedacinho só, né? E mandaram para biópsia, e aí identificaram que era uma gordurinha, que daí o meu próprio corpo absorveria essa gordurinha, né? Mas é importante tirar a dúvida, né? Por quê? Porque enquanto está no começo, a chance de cura é muito maior, é de 95%, né? E a eficácia do tratamento, ela é muito, muito mais efetiva, sem contar na qualidade de vida, né? Obrigada, Gabriela, pelo seu relato, viu? Imagina. Eu tô falando mesmo para todo mundo ficar atento, né? A gente acha, eu tenho histórico na família, mas eu sou muito nova, nem vou ver, e é sempre importante, né? O meu eu percebi porque ele estava bem visível mesmo, já estava um tamanho bom, mas talvez eu nem teria percebido, né? Então, importante até fazer um check-up. Eu acho que pegando o gancho aí da Gabi também, né? Isso é para tudo, né? Eu acho que, já que a gente está aqui reunido, é importante esse olhar, né? Qualquer coisa que saia do comum, que não esteja muito, né? Que a gente vá mesmo ver, que a gente não fique protelando, não fique esperando, né? Tipo, aí tem uma galera agora que, tipo, eu não vou no médico agora porque tem pandemia, Covid. Não, gente, tá tudo, até então tá tudo normal. Os médicos estão fazendo consultas normal, né? Então, assim, é importante que as pessoas tenham esse olhar, esse cuidado. Por isso, bastante essa que a Gabi trouxe, né, esse relato que a Gabi trouxe, mas que todo mundo que está aqui hoje possa ter esse olhar, né, de tipo, de se cuidar, de se antecipar, de qualquer coisa que sair fora do que não é o normalzinho, já realmente ir atrás, né, porque o começo é sempre tudo mais fácil mesmo. Exatamente. Aqui a gente está falando de medidas preventivas, né? A gente não está falando de curativas. Quando a gente começa a falar de medidas curativas, a doença já está instalada. Exato. Tá? Então, vamos sempre ter o foco da prevenção, né? Então, sim, anualmente, a depender da idade, a depender da herança genética, a depender de um contexto todo, porque o câncer é uma doença multifatorial, né? Ela não tem uma causa apenas, e ela precisa ser entendida, né, pelo médico e pela equipe multidisciplinar como um todo, né? E cada organismo reage de uma forma, né? Porque a medicina, ela nunca vai ser uma ciência exata, porque cada corpo é um corpo, né? Então, por isso, o tratamento para um pode ser eficaz, mas para outro, não. Então, tem gente que faz radioterapia junto com a quimioterapia, mas tem gente que não precisa, né? Então,
Por isso é importante esse acompanhamento, né? Exato, exato. Cibele, eu queria fazer uma perguntinha. Aproveitar. Você tá me ouvindo bem? Eu estou É pra bem. Érica, né, Brenda? Acho que é pra Érica. Isso, é porque a Cibele tá conduzindo, desculpa. Érica, então assim, eu tive, né, uma familiar que ela teve câncer, mas ela teve câncer no útero, tá? E daí, enfim, né, ela faleceu e tudo mais. É uma tia minha. E eu queria te perguntar, né, se é interessante, né, eu ir atrás, talvez, de algum exame em si, né, por conta de ter familiar, assim, eu acabei chegando um pouquinho atrasada, não sei se você falou sobre isso, o que você acha? Essa sua tia, ela é de primeiro grau, segundo grau, parentesco? Primeiro grau, irmã do Primeiro meu pai, grau? É isso, irmã do seu pai? isso. Tá. Tem mais algum caso na família ou só dela? Acredito que só dela, que eu me lembro Tá, só dela. tá. Você tem quantos anos, Brenda? Eu tenho 23, 23? Tá. isso. Com 23 anos, você vai ao médico, ele vai fazer a análise clínica, né? Ele vai te examinar clinicamente falando, né? Fazendo aí o autoexame. E também pode fazer a ultrassom, tá? Com a sua idade. Pode fazer a ultrassonografia. Mas se o médico entender que é por conta dessa herança genética, você precisa fazer a mamografia, faça a mamografia. Só que, junto com o pedido do exame, ele vai precisar fazer um relatório breve, bem breve, dizendo que esse exame para você é importante com essa idade, por conta do histórico familiar, tá? O médico vai precisar justificar. E aí eles liberam para você. Tá, legal. Não, beleza, consegui entender, eu vou atrás disso, não tinha parado para pensar, o nosso assunto é extremamente relevante aí para nós. Eu acho que é uma vez por ano, tá? Tá bom, A depender beleza. do caso, a pessoa que já apresentou, pode até ser jovem, né? Como a Gabriela, por exemplo, e ela já apresentou alguns nódulos e tirou, então ela precisa fazer acompanhamento semestral. Se não tiver apresentado, o acompanhamento é anual. Tá, legal. Tá? Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Meu tempo já está acabando também. Passou tão rápido. Passou mesmo. Mas ninguém? A última pergunta? Comentário? Ficou bem explicado, né? Então, acho que é isso, Érica. Então eu queria agradecer a Patrícia, a Isabela e a Cibele. Queria agradecer a Agência Brasil, que administra o plano de saúde de vocês. Eu sou parceira deles. E a todos vocês, pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Se tiver alguma dúvida depois, e lembrar, puxa, eu podia ter tirado essa dúvida, passa para Isabela, ou para Cibele, ou para Patrícia, e aí elas mandam para mim que eu respondo numa boa, tá bom? Muito Beleza, obrigada. Érica. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, tá? Nesse bate-papo com a gente. E acho que é isso. A gente se vê aí nos próximos assuntos, né? Então tá bom, gente. Muito Obrigada, obrigada, tá? Obrigada, Abraço, obrigada a gente. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.